Eu gostaria de compartilhar da palavra do Senhor contigo e para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 5, que fala sobre as bem-aventuranças, um texto bem conhecido. Então diz assim o texto: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Eu fico olhando para esse texto, não tem como você não visualizar o cenário, né? Jesus ele sobe ao monte, os seus discípulos se aproximam dele, e mais pessoas também estão próximas dele. Acredito que também os fariseus, doutores da lei, e as pessoas estão ansiosas para ouvir uma palavra de Jesus, alguns esperando um discurso, alguém, quem sabe, querendo que Jesus discutisse alguma coisa da lei, algo profundo, um diálogo, mas não. Jesus traz uma palavra para transformar a realidade daquelas pessoas que estavam ali. Eu estou há algumas semanas de concluir o estudo de teologia aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, e eu me lembro que quando cheguei aqui, você tem muitas expectativas teológicas, e elas acredito que foram superadas porque você estuda muita coisa sobre teologia, mas só que no final você acaba entendendo que você precisa guardar os ensinamentos simples, mas que têm um resultado eterno nas nossas vidas, que é aquilo que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. E eu gostaria que você guardasse na sua vida essa lição das bem-aventuranças, porque é muito profundo e é algo que vai modificar a nossa forma de agir neste mundo e quem nós somos. Tem uma frase do José Ortega, sociólogo, que é muito, muito bacana, porque ele diz assim: eu sou eu e a minha circunstância. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, eu não salvo a mim. Então o que isso significa? Que não tem como você separar quem você é da circunstância que você vive, das coisas que você faz. Então aqui Jesus ele está dizendo que não tem como você viver uma vida sem que você tenha essas características na sua vida. Mas eu queria que você prestasse muita atenção que essas características aqui que Jesus está dizendo, elas não nascem conosco. É algo que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Até as pessoas falam que tem pessoas que nascem com dons e talentos para algumas coisas, e até a palavra do Senhor também fala de dons espirituais que a gente recebe, mas aqui o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo é algo que nem sempre nós temos conosco, mas nós precisamos praticar e entender que sem essas qualidades que faz uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, nós não podemos entrar no reino de Deus. Então, eu gostaria de te perguntar, em que circunstância você tem vivido? Será que você tem sido uma pessoa pobre de espírito? Porque somente assim nós entraremos no reino dos céus. Hoje, essa palavra é tida como algo pejorativo, porque uma pessoa que é pobre de espírito é aquela que não estudou, que não fez faculdade, que não tem cultura,
que não sabe interagir socialmente, porque é uma pessoa pobre de espírito, não é uma pessoa espirituosa, né? E também uma pessoa pobre de espírito é aquela que não atingiu, não alcançou grandes coisas na sua vida. Mas aqui Jesus diz que a pessoa que é pobre de espírito, quando ela ouve as palavras de Jesus, ela agarra com força, porque ela sabe que é a oportunidade que ela tem na sua vida e ela não despreza aquilo que Jesus ensina. Por isso o reino dos céus é apresentado a essas pessoas. Diferente daqueles que acham que são grandes, que sabem muitas coisas, como os fariseus nessa época, e desprezavam aquilo que Jesus tinha para oferecer. Ele continua dizendo, bem-aventurados os que choram. Aqui é interessante, né? Porque ele está dizendo um choro piedoso. Aquele choro quando você olha para a sua miséria, para os seus pecados, para as suas imperfeições, e você apresenta esse choro a Deus. E aqui a consequência disso é que essas pessoas serão consoladas. Ele diz também, bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. O manso é aquela pessoa que prefere que prefere levar um desaforo para casa do que entrar numa briga, né? Aos olhos dos homens e deste mundo, isso seria inaceitável, porque é um fracassado, uma pessoa covarde que faz isso, mas aos olhos de Deus, não. Por quê? Porque esse manso que diz aqui é aquele que, em vez de lutar por si mesmo, ele lança tudo nas mãos do Senhor. Ele deixa que Deus o vingue, que Deus lute por ele, que Deus resolva essas questões e os seus embates. Então isso faz dessa pessoa bem-aventurada. E diz aqui que tem, e continuando ele diz assim, aquele que tem fome e sede de justiça. Aqui, quando uma pessoa que tem fome e sede de justiça, é aquela que entende que essa justiça não pode ser saciada primeiramente por ela, que somente Jesus pode, através do Espírito Santo, imputar essa justiça na sua vida, que é a justiça da cruz e do sangue de Jesus. E depois que ela é justificada, então, ela passa a transmitir e levar a justiça do reino de Deus até as outras pessoas. Continuando ainda, o evangelista Mateus diz que bem-aventurados, ele registra, né, Jesus dizendo que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquela pessoa que luta pela paz. O verdadeiro guerreiro é aquele que luta pela paz, né? Muitas vezes nós ficamos atrás de tantas coisas, promovendo guerras e discórdias e tudo mais, e nós não temos um espírito pacificador. Nós precisamos promover a paz e intervir onde há guerras para que haja paz. E principalmente levar o evangelho da paz, porque somente o evangelho pode trazer paz plena neste mundo. E continuando, ele ainda diz que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Então o reino de Deus ele sempre será perseguido, porque a justiça do reino de Deus não é igual à justiça desse mundo. O mérito do reino de Deus não é igual ao mérito do mundo. Então sempre que você leva as verdades e a justiça do reino de Deus, você será afrontado, você será combatido. E se você não está sendo afrontado, você não está sendo combatido, você não está sendo perseguido por causa da justiça do reino de Deus, talvez, quem sabe, nós devamos lutar mais pelo reino de Deus, e assim, com certeza, virão as perseguições. Então, meu querido, eu gostaria que você guardasse essas bem-aventuranças no seu coração, as palavras de Jesus para as nossas vidas, porque se eu não vivo dentro dessa circunstância que Jesus disse, eu não sou uma pessoa feliz de acordo com o reino de Deus. Eu não sou uma pessoa bem-aventurada. Então não olhe para os valores do mundo, mas olhe para os valores do reino de Deus. Porque não tem como você desassociar a sua vida de quem você é e daquilo que você faz, daquilo que você pratica. Então nós precisamos estudar, progredir, ter as nossas coisas, mas sempre no coração ter um espírito pobre diante de Deus.
porque somente assim nós podemos ser ricos diante da graça de Jesus. Nós precisamos sempre chorar pelos nossos pecados, sermos pessoas tardias a se irar, né? Pessoas mansas, misericordiosas. Imagina só, Deus derramou a sua misericórdia sobre as nossas vidas, nós também precisamos ter misericórdia das pessoas. Porque se Deus nos perdoa, nós também precisamos perdoar as pessoas. Se Deus nos dá as coisas que nós temos, nós também precisamos dividir com as pessoas. Precisamos ter um coração limpo. Jesus diz: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a pureza também de coração vai na contramão das coisas deste mundo, porque o mundo está cheio de malícia, o mundo está cheio de habilidades para sobreviver. Mas aqui a palavra do Senhor diz que nós precisamos de pureza, porque um coração puro agrada ao Senhor e promove santidade nas nossas vidas. Então, meu querido, aplique essas bem-aventuranças na sua vida. E como diz o texto, você será bem-aventurado. Deus te abençoe. Amém.